Secretário, grande prazer conversar com o senhor. O senhor assumiu a pasta de Relações Internacionais da cidade de São Paulo no momento de muitos conflitos ao redor do mundo. E o senhor tem sido um crítico incisivo da diplomacia brasileira em relação aos posicionamentos do que está ocorrendo lá no Oriente Médio em relação ao Estado de Israel. O senhor deixou isso muito claro, inclusive no seu discurso de posse. Eu puxei aqui um trecho do teu discurso. Quero falar aqui, abre aspas, o Brasil está vocacionado ao caminho da conciliação e do entendimento. O Brasil tem que ser sempre o caminho da solução. O Brasil não pode ser parte do problema. Queria que o senhor diagnosticasse para a nossa audiência em quais pontos a diplomacia do Brasil tem falhado e qual seria o posicionamento ideal num momento como esse. A diplomacia brasileira, na verdade, pertence a uma grande tradição que vem da diplomacia portuguesa, que resolveu, em 1750, quase 16 mil quilômetros de fronteira sem precisar trocar um tiro com o seu vizinho, que era a Espanha. O Marquês, o grande diplomata, que já era um brasileiro, o Alexandre de Gusmão, fez o Tratado de Madrid e o Brasil já tem essa fronteira que nós conhecemos hoje desde 1750, enquanto a Europa, a cada 40 anos, muda as suas fronteiras através de uma guerra. Um tempo desse, a Iugoslávia era um único país, hoje são 6 ou 7. A Alemanha eram 2, a Tchecoslováquia era 1, a Ucrânia era integrante de um país que depois se transformou em 11 ou 12 países. Isso é a Europa. O Brasil é Brasil desde 1750. Os Estados Unidos, quando ficaram independentes, eram uma faixa de terra ali no Atlântico, que depois incorporou pela guerra a Califórnia, o Texas, o Novo México, o Arizona. Tudo isso veio depois do México e não veio de forma pacífica, como nós sabemos. Pois bem, essa é a tradição diplomática do Brasil e de Portugal. O Brasil sempre teve uma diplomacia respeitada em todo o mundo. E a diplomacia, como nós não temos arma nuclear, não somos uma potência nuclear, a nossa diplomacia sempre foi a da mediação. E nós perdemos essa capacidade. Hoje nós somos uma diplomacia ornamental. Se alimenta dessa tradição, mas não tem muita influência no mundo. Nós queremos influenciar onde nós não temos força e não procuramos influenciar onde nós teríamos força. Por exemplo, na diplomacia sobre a questão ambiental. Nós aceitamos a agenda global sobre o meio ambiente e tentamos nos meter, por exemplo, no conflito do Oriente Médio. Mas como é que nós vamos nos meter ali? Nós temos aqui 2 comunidades antigas, que são os árabes e os judeus. Os árabes chegaram aqui antes dos árabes chegarem. Por quê? Porque chegaram com os portugueses. A influência árabe já chegou no Brasil pela Península Ibérica, quando eles tiveram 800 anos. Depois o Dom Pedro II organizou uma delegação, Diego Tavares, levou uma delegação de 200 pessoas para o Líbano e para a Síria. Depois, antes, já tinha visitado o Egito para trazer os árabes para o Brasil. Os judeus chegaram aqui ainda durante a colônia. A primeira sinagoga das Américas não foi em Nova York, foi em Recife, foi construída em Recife. Então são 2 comunidades que ajudaram na construção do Brasil. Elas estão presentes na academia, nas universidades. Nós tivemos ministros, governadores, presidente da República, como o presidente Michel Temer, filho de pais nascidos no Líbano, irmãos nascidos no Líbano. Então, nós só podemos ser parte da solução desse conflito, porque essas 2 comunidades no Brasil têm raízes, têm contribuição à construção do Brasil. A professora Anita Novinsky, saudosa Anita Novinsky, minha amiga, escreveu um livro, inclusive, sobre os judeus que ajudaram na construção do Brasil. E a comunidade árabe é muito presente no Brasil, tem obras importantes, não apenas como empresários industriais, comerciantes, intelectuais. O presidente Jânio Quadros foi ao Egito e pediu que o Nasser liberasse um grupo de intelectuais para criar o curso de árabe na USP. Essa geração traduziu as principais obras dos clássicos árabes para o português. Então, o Brasil tem que ser parte da solução.
Eu falei, inclusive, para o prefeito, de onde tem esse conflito, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde um árabe e um judeu podem se encontrar na rua sem temer um pelo outro, nós temos que ser parte da solução. E acho que é isso o que cabe à diplomacia brasileira. Como é aqui na América do Sul, quando tem um conflito, uma guerra entre o Peru e o Equador, o Brasil é chamado para fazer parte da solução. Nós passamos 10 anos no Sinai com um batalhão que a ONU designou, um batalhão brasileiro, para guarnecer a fronteira entre Israel e o Egito.